tentei. Aí por isso que como eu vivi isso, né, eu tenho essa vivência, então eu consigo entender um pouco melhor as pessoas que estão passando por isso. E aí eu falei isso também na OAB, né? A OAB foi esse o tema, né? Prevenção ao suicídio. E teve uma moça lá que também perdeu o irmão, né? Que se suicidou. E é muito importante você ir assim de encontro aos sinais da pessoa, né? Quero sumir daqui, não aguento mais, esgotamento emocional, burnout, né? Eu não aguento mais ninguém, entendeu? Algumas frases, elas indicam, né, o suicídio. E o que acontece é o seguinte, quando a pessoa usa droga, né, que foi o que você perguntou, a pessoa, às vezes, ela não consegue ter o discernimento assim, emocional e acaba querendo resolver a vida dela como foi comigo, matar aquela dor através do suicídio, né? A pessoa, ela quer matar a dor como? Se suicidando, achando que o suicídio é uma boa solução. E não é. Mas quando a pessoa usa droga, ela fica com uma disfunção cognitiva. E ela não consegue assimilar, né, isso. Ela prefere, na hora ali, no auge da droga, é mais conveniente para ela falar, pô, se eu me suicidar, eu vou resolver, né? É uma grande ilusão, né? Uma armadilha, não resolve. Só prejudica e só piora, né? Porque também tem as pessoas que gostam dela que ficam e sofrem. Você fez uma colocação aí sobre a pessoa no auge da droga, de tentar. Você alguma vez já passou pela situação de você não estar drogado, viciado, não estar utilizando a droga naquele momento e pensou em suicídio? Não, isso não, porque... Somente com a droga. Isso não, porque o que acontece é o seguinte, eu sempre tive uma tendência ao vício, né? E quando eu usei a droga, eu estava querendo tampar um buraco existencial, porque meu pai morreu muito cedo. Eu tinha 9 anos. Ele era o meu super-herói, né? E quando ele morreu, eu quebrei o quarto inteiro. Ali foi um gatilho. Aí depois eu fui perder o meu avô, que era o meu outro super-herói. Aí depois minha mãe se envolveu com um padrasto, que era um torturador emocional, que falava para mim que eu nunca ia ser nada, que eu sou um zero à esquerda. Ele esmagava a minha autoestima, o meu emocional, que já estava debilitado. Você perdeu 2 super-heróis e ganhou um vilão. Exatamente. Essa é a leitura do cenário. E aí... Eu me lembro dessa cena, eu chorando em São Paulo, na Vila Madalena, né? Na Vila Madalena as ruas são altos e baixos, assim. Eu chorando de soluçar, sem ninguém, porque só estava vivo o vilão, os super-heróis morreram e minha mãe só chorava, porque minha mãe também foi alvo do vilão, né? Minhas irmãs foram alvo do vilão. Então, como que elas, alvo do vilão, vão poder me salvar? Não tem como. Não tinha como. Eu não tinha um salvador. Então... Quando eu estava andando chorando, com a cabeça baixa, eu conheci os traficantes do bairro. E os caras falaram, cara, eu tenho uma coisa aqui que vai te fazer bem. Quando eu usei a droga, foi amor à primeira vista. Eu fiquei encantado, eu casei com a droga. Eu nem fiquei de lua de mel, eu casei direto, entendeu? Então, assim, aí eu bebi, aí depois eu fumei, aí eu esquecia tudo, anestesiava meus sentimentos. Eu falava, nossa, cara, sabe, eu não tô mais sofrendo. Então, esse caso, né, de amor com a droga foi se intensificando, e aí o que aconteceu? Eu comecei a perder aquele prazer da droga com a frequência do uso. Né? Você vai usando, e o sistema de tolerância do cérebro, ele começa a funcionar. Ou seja, você bebia uma garrafa, ficava doidão. Agora você tinha que ficar tomando 2 garrafas para ficar doidão. Chegar lá. Depois 3 garrafas para ficar doidão. Por isso que eu cheguei a fumar 10 baseados por dia. Era porque eu queria? Não, eu preferia fumar 1. Mas não dava mais onda. Eu aumentava a quantidade para ter o efeito do início. E ter o efeito do início, você nunca vai ter. É como se você perdesse uma carteira no carro e estivesse procurando na cozinha de casa. Não foi lá que você perdeu. Então, você vai procurar uma coisa que você nunca vai achar. Então, eu comecei a aumentar as doses. Foi assim que eu tive as 3 overdoses. Eu aumentei a quantidade de cocaína, eu aumentei a frequência e a quantidade. E aí, meus órgãos entraram em falência e a língua ia enrolar. Eu tive que lutar com a minha língua. Ou seja, a minha língua faz uma força muito grande. O meu braço teve que fazer toda a força do mundo com uma madeira no céu da boca para a língua não enrolar. Porque se a língua enrola, eu paro de respirar e morro.
Então, E você tinha essa eu fui fazer consciência isso. na hora? Não, de na fazer hora isso? não. Na hora não, foi tudo intuitivo. Foi tudo intuitivo. Eu achei uma madeira no chão, né? Nas três overdoses, eu achei 3 madeiras. A primeira foi numa casa abandonada que tinha uma madeira, né? Tem gente que faz até associação a Cristo, né? Por causa da madeira, né? Porque ele foi crucificado na madeira. À essas toa não foi, né? Que a madeira isso que eu ia tava lá. falar, cara. É, Alguém madeira. deixou a madeira ali divinamente. Divinamente. E aí primeiro peguei a madeira numa casa que eu estava usando droga, não aguentava mais usar droga, o pessoal me deixou na casa porque eu não aguentava mais sair para pegar droga. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Isso em São Paulo? Em São Paulo, em São Bernardo. Eu falei, não aguento mais, cara. Aí o cara não me conhecia, aí o cara, não, vamos lá pegar mais droga. Eu falei, cara, não aguento mais. A gente está 4 dias usando droga. Eu não quero mais usar, deixa eu ficar na sua casa, eu juro que eu não faço nada. Aí ele me trancou dentro da casa dele. Então fui trancado, como se fosse uma cadeia, dentro da casa dele. E a casa dele tinha uma varanda que parecia com umas grades de cadeia mesmo, né? E aí eu tive overdose sozinho dentro da casa dele e ele lá no morro pegando droga. Então, quando eu tive essa overdose, eu comecei a gritar, né? Eu acabei expondo ele, acordei a vizinhança inteira. Comecei a gritar e ninguém conseguia me salvar, porque as pessoas estavam do lado de fora e eu estava do lado de dentro. Trancado. E tinham que salvar na hora, porque se a língua enrola naquela hora, já era. Não dá pra esperar chegar Não dá pra bombeiro, esperar, chegar não dá. alguém, não dá. Aí quando eu olhei do lado tinha uma madeira.